estamos no ar. Oh, glória! Olá, pessoal, graças e paz a todos. É com muita alegria que nós, mais uma vez, temos a graça da parte de Deus de estar aqui com vocês, online. Né? Nós estamos dentro da nossa programação normal, né? Tendo em vista que estamos já a segunda semana, né, na igreja local, né, Contexto de Maria. Há 2 semanas que estamos com os nossos cursos presenciais, apenas nos domingos. E dentro desse contexto aqui, nós pensamos melhor permanecer os cultos da semana online. Então, estamos no nosso culto, né, do ensino, mas esse mês nós estamos com alguma coisa diferencial, né, que é trazer nos dias de quinta-feira a parte da diretoria da nossa querida mãe, sede. E hoje, assim, de uma forma especial mesmo, muito especial e honroso para mim e creio para toda a igreja, nós temos aqui a presença do nosso pastor Tiago Borba. Então, vocês estão vendo ali, queria que o pastor desse alguma saudação de alguma forma ali ao pessoal que está conosco aqui agora. Amém. Bom demais. Bom demais, gente. É um prazer estar aqui comigo, com vocês. É uma honra mesmo, viu, pastor, estar aqui com vocês, falando um pouquinho para essa igreja maravilhosa lá de Mari. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma noite bem especial hoje, sim. Prazer grande. Coisa boa. Então, pessoal, eu queria pedir para você que está aí já conectado, compartilhar essa live, convide pessoas para estar junto conosco, para não perdermos nada daquilo que Deus preparou para nós hoje à noite, ok? Então, por conta do horário, eu vou diretamente, já assim, de forma objetiva, ao nosso momento. Eu queria fazer uma oração por você, né? Eu queria fazer uma oração para esse momento que vamos ter aqui, aproximadamente de 1 hora. Né? Creio que o Espírito Santo está se movendo, está conosco aqui e queremos dar primazia a ela. Então, eu queria fazer uma oração breve, rápida, e depois a gente vai para a nossa interação e, posteriormente, o pastor Tiago estará falando conosco dentro daquilo que é o propósito, né, dessas quintas-feiras. Né? Vamos estar falando um pouquinho da visão, do que acontece com a nossa sede, aproximar a nossa igreja, né? Nosso ponto de pregação, Maria, a sede, né? Esse é o propósito. Então, Pai, nós te agradecemos por esse momento gracioso. Pai, nós te somos gratos porque você está proporcionando todas essas coisas. Obrigado pela vida do pastor Tiago, pela sua esposa, a Juliana Borbo, seu filho, Pai, Samuel. Nós cobrimos eles com graça, Pai. Nós cobrimos eles, Pai, com a nossa fé e esse nosso pedido, que eles sejam cada vez mais abençoados e prósperos, Pai, que eles sempre emanem sabedoria, no nome de Jesus, para que eles possam atender o que você tem colocado nas mãos deles, Pai, nessa fase maravilhosa que eles estão vivendo como pastores da nossa sede em Campina Grande, Pai. Muito obrigado. A você que está conectado, eu declaro sensibilidade em você pegar tudo que está disponível para você durante essa transmissão. Né? Eu declaro mesmo que não vai haver distração. Você vai pegar tudo o que Deus preparou para você nessa noite. Amém? Coisa boa, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus, nós te louvamos. Oh, glória a Deus! Deus é bom. Eita, coisa boa. Então, pastor, eu queria começar, né, a nossa interação aqui com o fato de que essa palavra da fé, né, nós estamos com essa ideia, com essa inclinação de falar um pouco da visão da nossa sede, do nosso ministério de alguma forma, na verdade, né, do nosso ministério. E eu queria destacar aqui o elemento fé, ou seja, a palavra da fé. E nesse contexto, né, eu estou aqui no Brasil fazendo o que Deus tem permitido fazer através de mim por conta dessa extensão e da disponibilidade que houve por parte da diretoria naquele tempo, na pessoa do apóstolo Bade, já o apóstolo Guto sendo o diretor executivo, né, essa inclinação de fazer chegar a palavra da fé em Angola. E nesse contexto, o senhor foi meu professor 2 vezes. Primeiro foi de doutrinas básicas, depois escatologia. Eu aprendi muito com o senhor, foi bom demais. A Juliana também deu uma aula, eu acredito. Se ela não deu aula para mim, eu fui monitor no tempo que ela deu aula. Foi fruto do Espírito, foi bom demais também. Eu queria, pastor, que o senhor comentasse um pouco, né, essa ida, né, o que o senhor viveu naqueles dias. Creio que o senhor foi 4 vezes em Angola. O que o senhor pegou como, assim, algo que
foi bom demais o senhor ter vivido, para além de estar pregando a palavra, essa questão mesmo de ir para a África, ver o contexto da África, relacionar isso, né? O que o senhor poderia nos dizer com respeito a isso tudo? Eu creio que são um fruto disso, né? Então, será muito bom. O senhor poderia falar um pouquinho sobre a experiência em Angola? Com certeza, com certeza. Bom demais. Angola é um lugar que está no nosso coração, né? Não só no meu, mas a gente da liderança do ministério, a gente ama quando tem a oportunidade de poder ir lá, porque, saca, uma coisa que a gente ama lá no povo angolano é a alegria com que eles recebem a palavra de Deus, né? Esse desejo pela palavra é uma coisa que chama muita atenção da gente e ensina muito a vida da gente, né? A gente vai para Angola para ensinar, mas a gente aprende mais do que ensina lá. A Olha gente só. vê mesmo pessoas desejosas pela palavra, pessoas que, mesmo às vezes em condições não tão favoráveis, naturalmente falando, né? Sim. Mas que amam ao Senhor, que são alegres, que vivem entusiasmadas, que creem na palavra e recebem ela com alegria. E isso ensina ao nosso coração que o que tem por dentro, né? Como a forma como nós preparamos o nosso coração para a palavra, ela independe do que está acontecendo fora da nossa vida, do que está acontecendo ao nosso redor, né? Eu acredito que essa sede que o povo angolano tem pela palavra de Deus, esse amor de receber a palavra, de se alegar com a palavra, é um exemplo mesmo, um modelo para a gente. E eu amo ensinar lá, né? A gente dá aula lá e a gente vê as pessoas atenciosas, anotando tudo, pessoas realmente comendo o que você está preparando de refeição espiritual para eles, né? Então é tão bom quando você ensina e as pessoas recebem com toda a avidez, né, o que você está fazendo. Para mim é uma das características mais fortes lá em Angola, essa alegria ao receber a palavra de Deus. Coisa boa. Alguma curiosidade o senhor se deparou lá, durante as viagens que o senhor teve lá? Passeou em algum lugar, chamou-lhe a atenção em Angola? O litoral lá de Luanda é muito bonito, né? Impressionante lá. Eu acho muito, muito bonito mesmo, principalmente depois de algumas últimas reformas que fizeram agora. Ficou lindo demais. Mas o que eu acho mais engraçado lá é a comida, né? O funge. O funge, Isso, ele me chamou muita atenção, né? a Desde a primeira fungada, vez. a fungada. Funge com calulu, com quiabo, muito Eu bom, gosto. muito bom. É Me fala, verdade. Eu confesso que não é a minha comida preferida, não, mas eu como. Eu como quando estou lá, às vezes. o senhor comeu quando foi lá? Provou um Bem, pouquinho? bem diferente do que a gente. Provou alguma Já coisa? provei, comi. Eu gosto. É gostosinho. Não é assim, meu Deus, não comer folha, mas é gostoso. Coisa boa. Então, agora vamos falar daqui, né? O senhor é parte também, para além de ser o pastor presidente da nossa sede, também é parte que integra a diretoria do nosso ministério, né? O senhor tem auxiliado desde há um bom tempo o apóstolo Guto, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco também, né, sobre... O senhor foi coordenador da Luminai, né, da Associação Ministerial Verbo da Vida, né, e também dá um suporte ali na coordenação doutrinária, né, e também é o nosso pastor presidente aqui na sede, né. Eu estou falando assim essas coisas, né, assim, para o pessoal te conhecer, porque o contexto da nossa igreja, pastor, é que ela começou, né, eu queria até falar isso, a nossa igreja aqui começou com o pastor Gerson, que na altura estava pastoreando a igreja de Zé Pinheiro, e aí um casal, né, Rinaldo e Uhum. Leide, né, estavam precisar de algum suporte. O pastor Gelson, dando essa atenção, percebeu a necessidade de colocar um ponto de pregação. E depois destes, né, depois do pastor Uhum. Gelson, a sua esposa, o pastor dos auxiliares, né, Hamilton e Paula, assumiram lá a continuidade do trabalho. Ficaram lá um espaço de 2 anos. E, posteriormente, nós assumimos. Quando o pastor Norberto foi assumir lá no Zé Pinheiro, ele achou por bem, né, deixar mais para perto, né, o pastor Hamilton e a irmã Paula, e aí ele colocou nas mãos Uhum. do ministério, né, o avanço da Igreja em Maria. Foi quando fomos
indicados para estar indo para lá, por meio da igreja onde nós congregávamos, que era Jardim Paulistano. Enfim, então esse é o contexto da nossa igreja em Maria. Então, eu creio que muito dos que estão conosco conhecem, assim, né, 100%, né, a nossa sede, a nossa igreja, né, o pessoal que está lá dando suporte, né, a estrutura da diretoria. Então, assim, seria muito bacana, pastor, antes mesmo de a gente entrar para a palavra, o senhor nos falar um pouco um pouco do que acontece na sede, e essa relação até sede, né, a nossa igreja mãe, e até mesmo o ministério, né? O senhor poderia nos favorecer nesse contexto, fazendo favor? Com certeza, com certeza. Eu estava nas conversas entre Norberto, né? Eu estava lá com o Renato, desde o dia que ele conversou com a gente para trazer uma direção diferente, né, para a Igreja aí de Maria, foi quando o seu nome foi levantado, né? E a gente está muito feliz com o trabalho que vocês têm feito aí, graças a Deus. Temos ouvido boas notícias aí de Maria, né, Coisa na boa. nossa igreja. A igreja sede, a igreja sede, ela está aqui em Campinas desde 92, finalzinho de 92, né? O pastor Bud iniciou essa igreja aqui, então já somos uma igreja de 28 anos, mais ou menos, né? A gente vai fazer aí. E graças a Deus, foi a primeira, né, nessa nova estrutura do ministério e temos crescido bastante. Pastor João Roberto foi o pastor antes de mim, né? Não foi o primeiro pastor, o pastor Bud assumiu, depois Guto foi o pastor da nossa igreja por um tempo, o pastor Raul Agra foi pastor da nossa igreja, né? O pessoal conhece o pastor Raul das atuações do Grupo Vida, né? Depois do pastor Raul, aí sim o pastor João assumiu, ficou aí uns 21, 22 anos, mais ou menos, como pastor, e agora em dezembro eu tive essa oportunidade de estar à frente da igreja também. A gente fez uma transição bem suave, bem pacífica, graças a Deus, e estou aí nesse desafio desde dezembro, né, saca? A gente assumiu a igreja e no começo do ano, essa pandemia que entrou com tudo aí, né? A gente aprender a pastorear a igreja sem culto. Ou seja, o senhor adquiriu, Mas foi assumir duas igrejas, né? Uma física e depois nascendo uma virtual, né? Assim, simultaneamente, nesse processo exatamente, desafiador, né? exatamente. Foi um processo de muito aprendizado para todos nós, né? Nenhum pastor sabia pastorear a igreja em pandemia, não. A gente aprendeu agora. E graças a Deus, não teve desafios, mas teve sabedoria e direção da parte de Deus também. Todas as coisas, a igreja tem se fortalecido cada vez mais. Já estamos aí há 5 semanas com cultos presenciais, né? E os números têm crescido nos cultos, as pessoas têm se tornado cada vez com mais segurança para sair de casa. Temos algumas restrições ainda, né? Quanto a grupos de risco. Os nossos departamentos infantil ainda não está funcionando na plenitude, voltamos uma sala ainda só agora, mas tem sido um desafio maravilhoso de trabalhar nele, porque a gente está crescendo muito juntos, né? Nossa igreja, ela é a igreja principal do ministério, por ser a mais antiga, né? Por ser a igreja que abraça toda a diretoria do ministério, frequenta essa igreja, então é natural que muitos olhos estejam voltados para a gente aqui, para ver como as coisas estão acontecendo, ver quais foram as decisões, e é uma responsabilidade grande, né, para a gente, mas tem graça, tem sabedoria da parte de Deus, e não é um peso pastorear essa igreja, é muito fácil. Eu digo que eu não sou o pastor, eu sou o pastor auxiliar de Guto, né? Guto é que é o nosso pastor e é muito seguro, está debaixo dele, está seguindo as instruções dele, podendo avançar ali na igreja, sabendo que a qualquer momento a gente pode pedir uma ajuda, pedir um conselho, e ele está disponível para nos ajudar, como ele está para as outras igrejas também. Então, é muito bom a gente ter essa segurança, de ter o ministério perto da gente, de ter o pessoal do ministério frequentando os nossos cultos, porque a correção é rápida, né? Se vê alguma coisa, no outro dia, ó, isso aqui pode melhorar, isso aqui não é tão bom assim, né? Então, a gente mantém esse canal aberto mesmo
para ir ajustando todas as coisas. E tem sido maravilhoso mesmo esse tempo. Bom demais. Pastor, nesse tempo que a gente está voltando nos cultos presenciais, o senhor tem percebido alguma orientação assim, pontuais para... Porque, assim, alguns estudos dizem que quando a pessoa começa a fazer uma coisa nova, só precisa de 40 dias para se acostumar com aquilo. Então, por exemplo, a gente ficou muito tempo em casa, né? E agora é o tempo de estar voltando para os cultos, mesmo que por exemplo, tem uma tendência baixa, né, da contaminação, ainda tem muitas mortes acontecendo por conta dessa situação do coronavírus, mas assim, esse processo de retornar, né, e começar a congregar mesmo, e aí que difere mesmo a questão, por exemplo, das faixas etárias, né, dos graus de riscos, né, grupos de risco, aliás. Mas, assim, pessoa que não está no grau de risco e tem condições de vir, mas aí criou o hábito de assistir somente por online, né? O senhor tem, assim, algumas dicas, algumas orientações de forma bem pontuais para poder até mesmo nos ajudar nesse contexto? Uhum, certeza. Essa possibilidade de assistir culto online é uma bênção, né? A ferramenta da internet, ela nos ajuda muito. Ela já é uma coisa que a gente até usava antes mesmo da pandemia, para alcançar pessoas que por algum motivo estavam impedidas de ir na igreja algum dia, ou pessoas que estavam longe de Campina e não podiam participar com a gente no culto. E nos ajudou muito durante essa pandemia. Agora, como toda ferramenta, né, a gente tem que saber usar ela, porque se a gente usa ela de uma forma inadequada, ela pode prejudicar a nossa vida. A internet não deve ser o nosso meio principal de congregar. A Bíblia diz que a gente não deve deixar de congregar de jeito nenhum. É importante o contato humano, estar junto de pessoas, o sair de casa, o se esforçar. Sabe, irmãos, uma coisa que eu percebo que às vezes a gente não valoriza tanto é o crucificar a carne mesmo. Né? Porque às vezes a gente está assistindo pela internet só porque está com preguiça de se arrumar, de sair de casa. Mas, sabe, essa coisa de colocar a carne no lugar, de dizer quem manda, isso é um exercício de subjugar o corpo através do nosso espírito, e isso nos ajuda em outras áreas também. Como todo exercício que a gente faz, né, físico, é uma coisa que no começo exige mais esforço, mas à medida que a gente vai trabalhando isso, a gente vai ganhando resistência nessas áreas. Então é muito importante a gente desejar congregar, desejar estar na igreja. A internet não pode substituir nossa ida até a igreja. Eu sei que algumas pessoas ainda não podem estar indo à igreja por alguns motivos, mas a gente tem que estar o tempo todo torcendo para que a coisa acabe logo e a gente possa estar na igreja juntos, porque essa é a forma que Deus projetou para ser, né? Estar juntos, estar congregando. Eu fico pensando, por exemplo, se tivesse internet lá no tempo de Jesus, né? E ele dissesse, olha, fiquem aí em Jerusalém, não se ausentem até que vocês sejam revestidos de poder. Tinham 500 pessoas, Paulo diz naquele dia. Mas no dia de Pentecostes, uma semana depois, só tinha 120. Talvez os outros 380 estavam tentando assistir pela internet e acabaram não recebendo. Né? Mas, graças a Deus, por aqueles 120 que estavam juntos, congregando, juntos no mesmo lugar, obedecendo à direção de Deus, e por causa disso, receberam do que Jesus tinha dito que eles iriam receber. Então, a gente não pode esquecer essa importância de colocar o nosso corpo no lugar, vencer a nossa carne, subjugar ela através do nosso espírito, e ir até esse lugar de culto, estar junto, entender que existe uma unção coletiva que a gente nunca vai ter acesso a ela de dentro da nossa casa, pela internet. Né? A unção coletiva, ela só está na presença de outros irmãos, quando estão 2 ou 3 juntos, unidos no nome dele. Jesus está no meio. E a gente não pode esquecer isso, nem achar que isso não é importante ou pode ser substituído por um culto online. Não pode. O culto online é maravilhoso, tem o seu uso, tem o seu objetivo, mas nada substitui estar na igreja. Muito bom, pastor. Maravilha. Que coisa boa. Então, vamos já de imediato, né? Eu creio que já deu para poder ouvir o senhor, conhecer um pouco mais. O senhor queria falar mais alguma coisa a respeito do senhor mesmo? Assim, pode ficar à vontade. Alguma coisa assim, pessoal? Amém. É, uhum. Eu não sei se todo mundo sabe, eu sou casado com minha esposa Juliana, né, o nome dela,
Eu tenho um bebê de 3 aninhos, Samuel. Minha esposa não é daqui, é de Bauru, no interior de São Paulo. Eu cheguei a morar lá 3 anos. A gente abriu uma escola Rema lá. Eu dirigi essa escola junto com ela 3 anos e trouxe ela, né, para cá, para Campina Grande. E aí a gente teve o nosso bebê. Estamos morando aqui já há 7 anos. A gente está aqui de volta, né? Mas eu sou daqui de Campina mesmo, sou natural daqui. Sou da Igreja Verbo da Vida desde os 8, 9 anos de idade. Então, falar dessa visão, falar dessa palavra, para mim, é o que eu conheço, é o natural. Eu, graças a Deus, nunca me expus à religiosidade, tradição de outros lugares. Eu sou Verbo da Vida do sangue, né? Quase de nascimento, por assim dizer. E Boa. sou muito feliz por causa disso. Graças a Deus, graças a Deus. Muito bom. Que bênção, pastor. Agora vamos sim entrar para o momento da palavra. Tem pessoas aqui que estão já comentando no Facebook, dizendo que a ministração do senhor da terça-feira passada lá na sede foi poderosa demais. Eles assistiram aqui, Marleide está comentando aqui. E é isso aí, agora vamos ouvir o senhor. O senhor vai ter uns 30, 40 minutos para nos abençoar aí com o que o senhor tem no coração para nós hoje. Amém, graças a Deus. Não vou me delongar, não. Eu gosto de ser bem objetivo mesmo e trazer a palavra que o Senhor tem para os nossos corações hoje. Mais uma vez, é um prazer mesmo estar aqui, podendo estar falando com vocês aí de Maria. E coisa boa, saber que a gente tem família Verbo da Vida em todo lugar, que vocês estão recebendo uma palavra poderosa, maravilhosa, que muda vidas, transforma pessoas. Sabe, irmãos, a gente nunca pode se acostumar com a palavra que a gente escuta, não. A gente nunca pode achar que é algo normal, natural. Essa palavra é sobrenatural. Essa palavra da fé, né, como o pastor Sacalonga falou, ela tem poder mesmo de chacoalhar a nossa vida, de fazer mudanças. Não importa a situação que está por fora, o crente ele vive de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, essa palavra da fé, ela pode afetar a nossa vida no meio de uma crise, no meio de uma pandemia, no meio de circunstâncias, no meio do problema. Ela tem poder de, primeiro, nos mudar por dentro. E uma vez que a gente se levanta por dentro, mudar as coisas que estão fora fica mais fácil, né? Nós temos o mesmo poder. Deus ele nos deu essa autoridade que ele tem de criar as coisas com a palavra da sua boca, né? A palavra diz lá em Hebreus capítulo 11 que nós cremos que todas as coisas foram feitas pela sua palavra, né? E sem ela nada do que foi feito se fez. Da mesma forma, aquilo que nós falamos, aquilo que nós confessamos, vindo de um coração cheio da palavra, tem poder de alterar qualquer situação, de mudar qualquer circunstância. É muito importante a gente crer e entender isso, né? O poder da palavra de Deus. Lá em Mateus, capítulo 8, eu gosto muito desse texto, Mateus 8, né? O capítulo todo fala de vários milagres, vários sinais que Jesus fez, né? No comecinho, eu não vou ler um versículo específico agora, mas se você tiver com sua Bíblia aberta aí, Mateus 8, você vai ver aí que nos primeiros 4 versículos, Jesus ele cura um homem leproso, né? Ele vai lá e diz para aquele homem, olha só, o que é que você quer? O homem estava lá dizendo, Senhor, se você quiser, você pode me purificar. Não é interessante isso? O homem, Senhor, se você quiser, você pode me purificar. É interessante que esse homem já devia ter ouvido falar de Jesus, esse homem já devia ter ouvido alguma história acerca de Jesus, né? Se você ler aí do capítulo 5 ao 7, Jesus está naquele sermão da montanha, né? Um sermão longo, onde ele ensinou, ele pregou, né? E depois que a gente ouve a palavra, irmãos, fé é gerada no nosso coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, quando a gente entra aqui no capítulo 8 de Mateus, onde Jesus realiza muitos milagres, não foi à toa que ele realizou muitos milagres. Ele tinha acabado de ensinar a palavra de forma exaustiva. As pessoas estavam ouvindo ele, as pessoas estavam ouvindo tudo que ele estava ensinando acerca do reino de Deus, e isso estava gerando fé nas pessoas, e a notícia estava se espalhando, e essa fé ela é contagiosa, não sei se você sabe disso.
Mas quando eu estou em fé e começo a contar para as pessoas o que a palavra tem feito na minha vida, o que eu tenho ouvido da palavra, começo a gerar fé no coração dos outros também, porque a gente pode contagiar o coração dos outros com a fé que a gente tem, apenas falando a palavra, ensinando a palavra. Então você vê aqui um homem leproso, eu não sei se ele tinha ouvido ou não o discurso de Jesus, mas com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus, ouvido falar do que Jesus fazia. As pessoas contagiadas com aquela fé estavam levando essa palavra para os outros. Aí ele olha para Jesus e diz: Senhor, se você quiser, você pode me purificar. De onde vem essa certeza, irmãos? De onde vem a certeza de um homem leproso que Jesus poderia curá-lo? Vem do que ele estava ouvindo falar das pessoas, vem da fé que estava sendo gerada no coração das pessoas. Aí Jesus diz para ele: quero, fica limpo, no versículo 3. Do versículo 5 em diante, a gente ouve a história do centurião, né? O criado do centurião que estava enfermo, e o centurião envia pessoas até Jesus. Aqui em Mateus, não traz todos os detalhes dessa história que está lá em Lucas 7. Em Lucas 7 traz alguns detalhes bem impressionantes para a gente, porque a Bíblia diz que o centurião, hora nenhuma, foi até Jesus. Ele enviou alguns amigos para conversar, enviou algumas autoridades dentro do povo de Israel para falar com Jesus. Depois, Jesus se dirige até a casa dele, mas não chega a falar com ele. Ele envia servos para interceptar Jesus antes que ele chegasse lá. E aí ele manda um recado de Jesus: olha, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade, que eu mando ir, eles vão, mando não ir, eles não vão, e eu sei que se você mandar uma palavra, eles seriam curados. E aí Jesus manda a palavra, aquele homem é curado. Jesus disse que nem Israel tinha visto uma fé tão grande como essa. Mas não é interessante que Jesus nunca encontrou aquele centurião, nunca falou com ele, nunca conversou pessoalmente com ele, mas identificou o tamanho da fé dele como uma fé grande, uma fé poderosa. A palavra estava se espalhando acerca de Jesus naquele lugar. O leproso tinha ouvido falar dele, o centurião, que nunca conversou com Jesus, tinha ouvido falar dele, tinha uma fé forte sobre ele. E aí Jesus cura também a sogra de Pedro, aqui em Mateus 8, lá no versículo 14, né? A Bíblia diz lá 14 e 15, diz que só tomando ela pela mão, a febre a deixou, Jesus curou. Mas o que eu quero destacar com você é o que está aí no versículo 16 de Mateus 8. Eu queria que você fosse comigo lá. Mateus 8, 16 diz que depois de tudo isso, né? Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Glória a Deus. Eu gosto dessa expressão que Mateus usa aqui. Meramente com a palavra, meramente com o que ele falava. Ele curou todas as pessoas, expeliu os espíritos demoníacos, meramente com a palavra. Sabe, irmãos, eu sei que a gente ouve muito falar sobre declaração, confissão de fé, mas é muito comum que no dia a dia, pelo nosso dia a dia, a gente acha que palavras, que falar é algo muito, muito simples, muito comum, algo sem poder, que não chame a atenção muito. E quando a gente fala que confessar a palavra, falar o que a gente quer que aconteça, é o poder que destrava as coisas no reino espiritual, muita gente tem dificuldade de aceitar isso, porque só falar é algo muito simples. Só falar é algo que a gente faz tanto, todo dia, que não parece algo tão poderoso. Mas essa coisa simples, essa coisa comum para a gente, carrega um poder sobrenatural por trás disso. Vai depender do coração que a gente envolve naquilo que a gente fala. Né? Mateus está dizendo aqui, Jesus meramente com as palavras, meramente com o que falava, uma coisa tão simples, tão natural, normal, sem uma aparente expressão, mas só em falar. Jesus expeliu os enfermos, curou todos os doentes,
Jesus curou aquele leproso, Jesus curou o criado do centurião, Jesus, meramente com a sua presença, curou a sogra de Pedro. Irmãos, tem um poder muito grande em atitudes simples. Eu quero que você entenda isso. Existe um grande poder em atitudes simples, quando a gente faz elas motivados pela palavra de Deus, guiados pela fé que a palavra tem gerado no nosso coração. Uma atitude simples, irmãos, tem poder de mudar a vida das pessoas. Eu queria que você entendesse isso na sua vida, sabe? E começasse a repensar suas atitudes do dia a dia. Entender, querido, que quando a gente confessa a palavra, quando a gente fala a palavra, por mais que a gente não está vendo nada acontecendo, coisas poderosas no reino espiritual estão se movendo. E, além de tudo, nós movemos a nossa própria vida com as nossas palavras, que eu acho que é o mais importante de tudo, sabe? Muitas vezes, ao invés de mudar as situações fora, tudo que a gente precisa é nos situar melhor na situação, é nos colocar na posição certa. Eu lembro lá de Tiago, capítulo 3, que diz que a língua é como o leme de um navio. Um leme de um navio, que é pequena, aparentemente sem muita significância, mas dirige o navio para onde quer que a mão do timoneiro queira levá-lo. Então, a língua tem esse poder na nossa vida, de guiar a nossa vida, sabe? Eu tenho uma embarcação, né? Você pode achar engraçado, mas a embarcação que eu tinha, na verdade, era um caiaque. Né? Eu tinha um caiaque pequenininho. Bom demais. Uma embarcação, mas... Eu tinha um caiaque. Quando eu comprei esse caiaque, eu levava ele para a praia e estava começando a aprender a andar no caiaque na praia, né? E estava lá e, de repente, nas primeiras vezes, veio uma onda grande contra mim e eu fiquei pensando, a melhor forma de eu passar por essa onda deve ser colocando o caiaque de lado para ela, né? Porque o caiaque é mais fininho de lado, então a onda vai passar rápido, mais rapidamente por mim. E aí, para minha grande surpresa, quando eu colocava o caiaque de lado para a onda e a onda vinha, ela me virava. E várias vezes eu virei com aquele caiaque e comecei a procurar métodos melhores, né? Achava que não tinha jeito, mas aí eu percebi que se eu virasse o caiaque de frente para a onda quando ela viesse, né, a batida era grande, irmão. A onda vinha, sacolejava, balançava o caiaque da frente até trás, mas eu não virava. Esse posicionamento de frente para a onda, ele me proporcionava ficar de pé quando a onda passava. E sabe, Deus começou a me ensinar sobre isso também. Muitas vezes, a gente quer que as ondas das circunstâncias parem, mas tudo que a gente precisa é colocar a nossa vida na direção certa. A onda pode vir, balançar, mas a gente não vai ser afetado, porque a gente está direcionado, está olhando para o canto certo, está apontando o nosso navio na direção certa. Sabe, irmãos? E a única forma da gente direcionar a nossa vida no lugar certo é com o leme sendo apontado de forma correta. É através de confessar a palavra, de falar a palavra na nossa vida, de dizer o que a gente quer que aconteça. Nem sempre, irmãos, a gente vai fugir ou escapar da cova dos leões, mas muitas vezes a gente vai escapar dentro da cova dos leões. Oh, glória a Deus! Eu quero que você entenda isso. Às vezes a gente quer que Deus nos livre da circunstância, e Deus quer nos livrar na circunstância. Deus quer nos mostrar que mesmo passando por aquilo não tem poder de nos afetar, não tem poder de roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, de nos fazer regredir nele. Não. Essa pandemia, irmãos, ela está durando já aí alguns meses, sabe? E nós temos orado para ela acabar de forma mais rápida do que tem se falado. Mas, irmãos, a gente está também orando e confessando a palavra para a gente estar sempre na direção certa. Porque na direção certa, a gente passa pela tempestade mais rapidamente. A gente escapa dela ileso. A gente não é afetado. Por mais que o barco possa balançar um pouco, mas você vai continuar em cima dele, sem virar, depois que a onda passar. Então, pega essa palavra para você. Entende que meramente com as suas palavras existe um poder grande, sim, de afetar circunstâncias, mudar situações, mas ainda mais de afetar a sua própria vida.
queira, antes de tudo, antes de afetar, de mudar as situações, afetar a sua vida com a palavra que você tem confessado. Confessar a palavra de forma que você vai dizer, Senhor, obrigado porque eu sou feliz, eu sou alegre, eu tenho paz, eu deito e descanso porque você guarda a minha vida, eu estou seguro em você, sabe? Cuida, toma conta da tua mente, não deixa a tua mente ficar se preocupando, ficar se entristecendo por nada, não deixa que você perca nem um minuto do teu sono, irmãos. Controla a tua vida através da confissão da palavra de Deus. Coloca o teu leme para que a direção da tua vida vá naquilo que Deus está apontando para você. É importante a gente reconhecer a palavra de Deus com esse poder de nos dar o controle da nossa vida. Nos dá o controle, sabe? Uma das coisas que mais me chama a atenção na palavra da fé é entender a responsabilidade que eu tenho com a minha vida. De que eu não estou vivendo à mercê das circunstâncias. De que o que está acontecendo comigo, de bom ou de ruim, é a vontade de Deus. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, irmãos, que eu não preciso deixar a vida me levar. Eu posso fazer a minha vida acontecer e ir na direção que Deus está apontando. Se ela não está dando certo, a culpa não é de Deus. A culpa deve ser minha. Então, a gente precisa usar essa palavra para direcionar a nossa vida para o lugar certo, para apontar a nossa vida na direção que a gente quer ir. Eu não sei qual é a direção que você quer ir, eu não sei qual é a mudança de rota que você está desejando para a sua vida. Eu sei que a palavra tem poder de fazer isso. Meramente com a palavra, você pode mudar completamente o teu destino. Meramente com a palavra. E você não muda o destino, irmãos, preste bem atenção nisso. Eu não vou correr na mesma direção e esperar que o destino mude. Se eu quero mudar o meu destino, eu mudo a direção de onde eu estou indo. Eu mudo a minha vida, eu mudo o sentido para onde eu estou caminhando. Use o leme, querido, e mude a direção que você está indo. Mude a sua vida, as suas decisões, a tua rotina, mude a tua forma de falar, mude a tua forma de pensar, mude a tua forma de se comportar e o teu dia a dia vai ser diferente. As circunstâncias podem até se levantar, a onda pode vir, mas você vai estar apontado na direção certa. E nada vai te afundar, nada vai te afetar, porque você está cheio da palavra de Deus. Entenda isso. Essa palavra tem poder para isso. Confissão da palavra, falar a palavra, irmãos. Meramente a palavra parece algo simples, mas tem um poder enorme na vida do crente. Se você entender isso, Jesus, ele diz lá em João capítulo 6, ele diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Jesus tinha muita consciência de que o que ele falava não era meramente, não era apenas uma coisa natural, mas existe um poder espiritual por trás daquilo que a gente fala. Existe um poder que carrega vida e morte, a Bíblia diz, estão no poder da língua. E quem usar bem dela vai colher os seus frutos. Tenha cuidado com a sua boca, irmãos. Tem um poder carregado nela. Tem um poder na sua língua, naquilo que você fala. Cuide de duas coisas. Primeiro, para não falar de forma negativa. Né? O pastor Bud ensinava muito sobre isso. Não falar de forma negativa, não ficar murmurando. Não use a tua boca para murmurar. Não use a tua boca para reclamar das circunstâncias. Se você for reclamar, é melhor ficar calado. Sabe? Às vezes é preciso ser mais espiritual para ficar calado do que para falar a coisa certa. Às vezes a gente tem que dominar mesmo a nossa língua. Tiago diz isso lá no capítulo 3, que o homem que domina a língua, ele pode dominar todo o seu corpo. Oh, glória. Então, se a gente puder exercer esse domínio na nossa vida, querido, nossa vida vai ser muito diferente. Dominar a nossa boca, não falar negativamente, não murmurar, mas abrir a nossa boca para falar em linha com a palavra, para confessar sobre a minha vida primeiro, o que a palavra diz a respeito dela. Vai ser tudo um sucesso, eu sou mais do que vencedor, eu sou suprido em todas as coisas, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sou curado, porque Jesus levou sobre si
todas as minhas enfermidades, eu sou próspero porque ele se fez pobre em meu lugar para que eu fosse feito rico nele, ele me dá em abundância, infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu peço. Temos que entender essas coisas, mas não só entender, declarar isso, falar isso com a nossa boca, entender com a nossa boca quem nós somos, né? E isso vai fazer com que o leme do navio aponte na direção certa. E o leme, quando muda, irmãos, o navio não muda de direção imediatamente. Mudar o leme faz o navio começar a fazer a curva, começar a ir numa direção, mas muitas vezes, principalmente se a mudança de rota for muito grande, ela vai levar um tempo. Então, simplesmente continue confessando a palavra, simplesmente continue perseverando no que você está fazendo. As pessoas às vezes perguntam, pastor, quantas vezes eu tenho que confessar uma coisa para ver acontecer? Aí eu gosto de comparar a dar martelada num prego, né? Não sei se você já usou um martelo para bater um prego. Aí, se eu perguntasse para você, quantas marteladas você tem que estar num prego para ele entrar? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta direta. Né? Para algumas pessoas, uma martelada resolve. Para outras, ele dá 10 marteladas, porque ele erra 7, 8 antes de acertar. Né? Para uns que não têm tanta força, precisam dar várias. Eu não sei quantas marteladas são necessárias, irmão, mas eu sei que se você continuar martelando, vai chegar uma hora que o prego vai entrar. Oh, glória. Da mesma forma com a função da palavra, irmãos. Muitas vezes você vai falar uma vez e aquilo vai acontecer. Outras vezes vai ser necessário perseverar. Perseverar. Não sei quantas vezes, eu sei de uma coisa. Se você perseverar até o fim, alguma hora, o que você está falando vai acontecer. Vai se tornar realidade. A palavra de Deus não volta vazia. Nós somos filhos de Deus. A nossa confissão não volta vazia também. A gente precisa crer nisso. Precisa entender que a palavra que nós falamos, se nós cremos e perseverarmos, ela não vai voltar sem que faça aquilo para o qual ela foi enviada. Creia nisso. Sua palavra ela vai à sua frente. O que você diz vai diante de você, fazendo as circunstâncias se dobrarem à palavra de Deus. Então, conheça a palavra, cresça na palavra, no conhecimento, coloque essa palavra para dentro de você, mas nunca se esqueça que você tem que, depois disso, começar a colocá-la para fora também. Começar a falar a palavra. Meramente com a palavra. Eu quero usar esse texto de Mateus para te dizer. Meramente com as suas palavras, sua vida vai melhorar muito. Meramente com as suas palavras, você vai ser promovido. Meramente com as suas palavras, você vai ter a cura se manifestando que você precisa. Meramente com as suas palavras, suas contas vão ser pagas. Meramente com as suas palavras, você vai ganhar pessoas na sua família para Jesus. Meramente com as suas palavras, você vai ter uma melhora de vida significativa, irmãos, porque é isso que Deus quer para a gente. De glória em glória, de degrau em degrau, as coisas melhorando todos os dias. Eu tenho certeza disso. Se você for perseverante, se você buscar a palavra para saber o que ela diz a teu respeito, abraçar isso no teu coração e confessar com a tua boca, sua vida vai ser completamente diferente. Em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar por você, Edmari, e queria mesmo orar pela sua vida, orar pela igreja maravilhosa que vocês têm aí, por esse desafio, né, que vocês estão de reformar o templo, de construir. Eu sei que é um desafio mesmo, a gente está aqui mesmo em Campina, com uma igreja tão antiga, mas a gente está o tempo todo construindo, reformando algumas coisas, e requer mesmo fé da nossa parte. E eu queria orar por você com relação a isso. Pode ser, pastor? Pode ser, com certeza, pastor. A gente está aqui para receber tudo. Que palavra poderosa, hein, pastorzão? Muito bom. Palavra poderosa demais. Meramente com as nossas palavras, teremos o que Deus tem falado para nós. É isso mesmo. Isso é poderoso demais. É a palavra da... Pastor, nós estamos aqui para receber, tá? Pode orar por nós. O pessoal que também está aí conectado, ligue, se mantenha aí conectado, receba, né? Agora vamos estar recebendo mesmo essa oração aí do pastor. Estamos aqui, pastorzão. Pode ficar à vontade. Amém. Amém. Então, concorda comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã.
lá de Mari, que está ouvindo essa palavra nesse momento, Senhor. Somos tão gratos a você, Pai, pela tua palavra. Somos gratos pelo teu Espírito que você fez habitar dentro de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo esclarecimento que ele nos dá. Muito obrigado, Pai, pela direção do teu Espírito em todas as coisas. E eu oro, Senhor, pelos meus irmãos lá em Mari, para que eles estejam cada vez mais sensíveis à voz do teu Espírito, para que o teu Espírito encontre cada vez mais liberdade de ensiná-los a tua palavra, de transmitir as verdades que estão nela para os seus corações, e que, através disso, eles estejam cada vez mais disponíveis a colocar essa palavra em prática na sua vida, a confessar essa palavra na sua vida, e possam ver todas as coisas que são necessárias de mudar, mudando ao seu redor. Muito obrigado, Pai, pela sabedoria que a tua palavra nos garante que vem de você. Eu oro por mais sabedoria sobre cada um dos meus irmãos que estão me ouvindo, Senhor. Sabedoria para agir corretamente, para praticar essa palavra, para ser crentes bem-sucedidos lá em Mari, Senhor. Eu creio que nossos irmãos serão referencial da tua palavra nessa cidade, serão um modelo, Senhor, que vai atrair outras pessoas para ouvir essa palavra, para receber de você na nossa igreja. Muito obrigado, Pai. Obrigado por eles pegando junto com a visão do pastor Sacalonga, a sua esposa, toda a sua família. Obrigado pela liderança dessa igreja em Mari, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles estejam cada vez mais desejosos, Pai, de seguir você, que eles recebam as estratégias que você tem para dar, que eles recebam das ideias que você vai colocar nos seus corações. Já tem colocado, mas vai colocar ainda mais. E eu creio, Senhor, nessa visão ardendo em cada membro da Igreja de Mari, Pai. Essa visão de crescimento, essa visão de avanço, alcançando eles e contagiando outros, Pai. Cremos que logo, logo essa igreja vai estar pequena, que eles vão precisar crescer cada vez mais, porque não temos tempo. Jesus está voltando e essa palavra vai alcançar, sim, cada coração nessa cidade. Cremos nisso. Eu abençoo cada um deles, Senhor. E creio, Pai, crescimento espiritual rápido sobre cada um deles. Mari sendo reconhecida como um referencial da palavra, uma cidade fervorosa, uma cidade de pessoas prósperas, cheias do teu Espírito. Em nome de Jesus, creio e confesso isso sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Que coisa boa, pastor. Obrigado ali por essa oração, e com essa oração a gente consegue entender o que está no coração do Senhor, a expectativa que o Senhor tem sobre nossa igreja. O Senhor é o nosso pastor, né, no contexto de igreja, sede. Nós somos a filha da igreja sede. Então, essa oração é uma oração realmente pastoral, nos abençoou, e nós vamos caminhar nessa linha aí de crescimento. Na verdade, essa é a pregação que eu tenho colocado lá no púlpito, quando eu tenho oportunidade de pregar. Se não é para crescer, estamos no lugar errado, né? O lugar que Deus nos plantou, o ministério que Deus nos confiou é um ministério de crescimento, de avanço, sempre avanço. E hoje nós somos mais de 400 igrejas, né? E estamos avançando. E Mari tem experimentado essa unção, né, esse ambiente de crescimento. E vamos avançar. Pastor, foi uma grande honra ter o senhor aqui conosco. Pode considerar isso. Eu tenho acompanhado o senhor, tenho estado assim de olho, né, na forma como o senhor porta a sua vida, né? E assim é precioso. Porque mesmo o senhor não falando, o senhor prega com a sua conduta, com a sua forma como conduz a vida. Então, assim, está aqui conosco, falando essas palavras, expondo o seu coração, foi uma honra para nós, para mim, como pastor, para a Nayara, minha esposa, o Arthur, meu filho, e também para a igreja, né? E aqueles que têm nos ajudado a fazer com que esse momento fosse real. Há uma equipe que está por trás, inclusive estamos com um programa também nesse mês de estar trazendo um pouco, da forma assim, de honrar aqueles que têm nos ajudado, fazer uma entrevista com eles, para contar um pouco do que acontece por trás de tudo que acontece na igreja, né? Então, assim, para eles também isso é uma grande honra ter o senhor, nosso pastor presidente,
conosco, trazendo essas palavras para nós. É uma honra para nós, né? E muito obrigado mais uma vez. Saudações também a Juliano, que foi minha coordenadora, né, no Rema, e é coordenadora ainda de Nayara. É uma amiga, ela tem um coração de mãe mesmo, acolhedora, investidora, ela nunca desiste de ninguém. É o que eu aprendi com ela, né? Com ela tudo dá certo, tudo vai acontecer, né? E é bom demais estar com a Juliana, participar, né, da equipe que ela lidera, fantástico, bom demais. O coração dela, eu creio que consegui assimilar um pouco, e Nayara ainda está a segurar durante esse período que está junto com ela aí na coordenação do Rema. Então, foi bom demais, pastor. O pessoal está aqui Amém. todo animado nos comentários aqui na igreja. São mais de 14 pessoas que estão conosco aí conectados no Facebook. E muito bom mesmo. Nós vamos encerrar aqui, pessoal. Deu tempo, né, que a gente estava programando para estar junto aqui. E assim, queria só avisar você que está conectado ali, se você quer fazer uma oferta, quer ofertar na vida do pastor, quer fazer a oferta para a igreja ou a oferta para a construção, aí no mural da nossa página, no Facebook, no Instagram, na bio do Instagram, tá lá nossas contas bancárias, que são as contas da sede, né? E aí, quando você terminar de fazer essa oferta, você só precisa mandar um comprovante e uma descrição, se é uma oferta para o ministro, para o nosso pastor, se é uma oferta para a construção ou uma oferta para a igreja. E nós estaremos direcionando assim, de acordo com a descrição que você dê na sua oferta. E do mais, o pastor referiu aqui, nós estamos em construção, a primeira fase da construção está quase completa, estamos entrando para a segunda, né, que é a extensão para outro lado, que dá mais 7 metros do espaço que nós estamos hoje, estamos avançando, graças a Deus, a pandemia não nos parou, nós glorificamos isso e temos pegado aquela passagem que o pastor Adilson de Lira falou, né, o diabo que luta, nós vamos avançar, fazer a coisa de Deus acontecer. E, enfim, tá dando certo. Por último, queria falar para você que no próximo domingo vai ser nosso culto da família. Eu e a Nayara estaremos trazendo essa palavra. Na próxima terça, vamos ter aí a reunião com o Jailma, né, e o Fábio, que é o nosso auxiliar aqui. E quinta-feira, daqui a uma semana, vamos estar com o Cleanto. Cleanto é o gestor financeiro da nossa sede, é o braço direito ou esquerdo do pastor Tiago Borba, e vai estar também compartilhando um pouco da visão da fé, né, da palavra da fé para nossos corações. E eu queria que você criasse expectativa, né, da próxima quinta-feira, nesse mesmo nível, né? E hoje, atualmente, o Cleante é o meu coordenador, ele está me ensinando muita coisa na Secretaria das Igrejas, estou aprendendo muito, também estou assimilando, interpretando o coração dele, fantástico. Então, com o Cleante, nós estaremos na próxima quinta-feira. Então, é isso aí. O pastor já orou por nós, já recebemos as bênçãos. Então, vamos encerrar por agora. Próximo domingo tem culto. E você que está nos acompanhando de Campina Grande também tem culto no próximo domingo aqui na nossa igreja sede. Pastor, queria falar alguma coisa sobre o culto, o próximo culto da sede, uma coisa assim relacionada ao evento da igreja sede aqui, Campina Grande? Uhum. Nesse tempo, a gente tem falado sobre excelência para prosperar na igreja, nos nossos cultos, né? É o tema que a gente tem falado. Se você quiser, desde o domingo passado, no nosso canal lá do YouTube, você pode procurar. Tem muitas ministrações lá sobre isso e acompanha a gente também, né? Depois que você sair do culto, estiver em casa, quando tiver um tempo, dá uma olhada no canal da igreja lá no YouTube, Sede Verbo da Vida, e aí você vai ter várias ministrações que eu tenho certeza que vão ajudar demais a sua vida também. Em nome de Jesus. Muito bom, pastor. Essa é a nossa visão. Queremos ficar mais perto da sede, né? Nunca longe, né? Queremos estar mais perto da mamãe, né? Para desfrutar mesmo das bênçãos que a sede, a nossa mãe, tem para nós. Então, vamos deixar sempre os links. O pessoal da mídia está nos ouvindo ali. Essa é uma inclinação que eu tenho. Todos os links, né? As ministrações, nós vamos estar repostando nas nossas páginas. Isso é bom para estar mais perto mesmo e acompanhar tudo que acontece na sede. Muito bom, pastor. Obrigado, muito obrigado mesmo. Então, estamos encerrando agora a nossa live, a nossa transmissão. Muito obrigado, pessoal que estava conosco, Isabel, Jailma, Kelly, já vê aqui, J. Alves, minha esposa Nayara, Marleide, Jefferson. Quem mais está aqui conosco?
Deixa eu ver aqui. Entrou mais gente aqui. Deon de Lagoa Seca. Rubens Nascimento, nosso candidato a vereador, vai dar certo esse ano, em nome de Jesus, tem orado. Mas quem? Que mais? Doutora Lira, Dora Lira, conosco também aqui. Muita gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua conexão. Creio que Deus falou ao teu coração. Guarde estas palavras e viva o melhor de Deus para a sua vida. É tudo fácil, é somente falar, meramente com as palavras. Viveremos o melhor de Deus nessa terra. Obrigado, pastor. Foi um prazer. É isso mesmo. Obrigado, pastorzão. Obrigado, viu, gente? Um abraço grande para vocês. Estamos à disposição que vocês precisarem. Amém, pastorzão. Brigadaço mesmo, de coração. Obrigado. Vai chegar. Ela está lá, está conectada aqui na live também. Obrigado, pastor. Valeu.